desenvolvo, como eu estava falando aqui, um trabalho há quase 2 anos no mercado contábil, dentro de um produto proprietário que se chama Programa de Implantação Comercial, no qual o Franklin e a Ana Paula já fazem parte, e o conteúdo que o Franklin me pediu que eu compartilhasse com vocês aqui hoje é sobre os primeiros passos da formação de uma área comercial dentro de um escritório de contabilidade. Então, não importa se você já tem um escritório que já tem mais de 10, 15, 20 anos, ou se você começou agora, começou há menos de 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, não importa o tempo. O que eu quero que você saia daqui hoje, durante o nosso encontro, é consciente de que a sua empresa contábil precisa ter uma área comercial. As nossas empresas contábeis, elas nascem da primícia de uma área operacional, da prestação de serviço, no qual nós estamos sempre engajados em emitir guias, atender os clientes, apurar impostos e fazer a roda, do ponto de vista da Receita Federal, girar. Só que o meu grande objetivo, como eu falei aqui, vou repetir, é ajudar você a entender que você tem uma empresa e que, como empresário, você pode ter lucratividade e rentabilidade, e isso começa a ganhar corpo quando você estabelece um processo comercial dentro da tua empresa, e é isso que a gente vai falar aqui durante essa sessão. Nos próximos 50 minutos, eu acredito que é tempo suficiente para que eu possa trazer conhecimento daquilo que eu tenho entregado no dia a dia para outros escritórios de contabilidade, e eu quero também deixar vocês super à vontade em me fazer pausas para fazer perguntas. Você pode levantar a mão aqui pela ferramenta do Meet, você pode escrever no chat, aqui em alguns momentos também eu vou, inclusive, fomentar para que vocês possam interagir comigo, então se sintam à vontade. O grande objetivo dessa sessão aqui é que você entenda a importância de você estabelecer um processo comercial dentro da tua empresa e os resultados que você pode gerar a partir disso. Combinado? Bom, o conteúdo que você está vendo, eu acredito que já está aparecendo na tela. Franklin, sinaliza para mim, pelo menos com um joinha, que você está vendo, faz parte do Programa de Implantação Comercial, que é um dos produtos que hoje eu lidero, fazendo uma aplicação direta em mais de 60 escritórios de contabilidade que estão simultaneamente aplicando essa metodologia, comigo direcionando e acompanhando como é que tem que ser esse trabalho de modo prático. E aí, eu quero trazer para vocês esses primeiros passos de uma forma bem simples, e se você tiver como anotar, seria interessante, porque daqui eu tenho certeza que você já vai conseguir colocar alguns pontos em prática que vai ajudar você a mudar a realidade da tua empresa contábil daqui para frente. Combinado? Para você me conhecer um pouquinho, eu não sou contadora de formação, eu sou vendedora de criação. Eu comecei a vender com 14 anos de idade no balcão da farmácia. Eu passei por grandes empresas, grandes multinacionais, como você está vendo aqui na tela, os logos das empresas que eu trabalhei. Eu já tive times comerciais com mais de 200 vendedores. Eu venho do mercado de venda porta a porta, que é venda consultiva, que é uma venda feita por relacionamento, e o nosso mercado contábil, ele precisa cada vez mais entender e se posicionar que o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio de relacionamento, porque nós podemos ser os consultores, os assessores, os mentores, os direcionadores dos empresários que são os nossos clientes, nas tomadas de decisões. Inclusive, a gente pode ser comissionado por isso, dependendo da maturidade comercial que você já tem e o quanto você já tem habilidade de comunicação e de negociação. Eu falei anteriormente, mas eu vou repetir, porque eu acredito que não foi antes da gravação, mas nesse momento eu desenvolvo uma pesquisa científica, eu faço um doutorado nos Estados Unidos, na Florida Christian University, no qual a minha área de pesquisa é a área da contabilidade. Existe uma questão comportamental no nosso mercado, do contador ter um comportamento mais cético, mais analítico, mais previsível, e que para que a gente possa entender como desenvolve uma área comercial, esse comportamento ele precisa ser mais maleável, mais comunicador. Não necessariamente você precisa mudar quem você é, mas você pode se adaptar para que você possa ter resultados daqui para frente. E aí, eu quero começar trazendo para vocês uma provocação. Você que ainda não tem uma área comercial, não tem um vício
que eu vejo todos os dias em contadores que estão buscando crescimento e que não conseguem destravar ou alavancar o próprio resultado. E é um vício que, infelizmente, a gente precisa cuidar, a gente precisa tratar, que é o vício da invisibilidade. A maioria dos contadores que eu conheço, e talvez isso também aconteça com você, os contadores que eu tenho me relacionado cada vez mais, têm uma necessidade de se manter invisível devido à grandiosidade da carga operacional que vocês lidam no dia a dia. Só que trazer mais novos clientes para dentro do teu escritório de contabilidade é romper essa barreira da invisibilidade e ser diferente. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para você que você pode ser diferente dentro da tua personalidade, do comportamento que você já tem, fazendo pequenos ajustes dentro da tua empresa, para estabelecer algo que é fundamental para que o seu escritório de contabilidade cresça, que se chama rotina comercial. Sem rotina, a gente não chega em nenhum lugar. Assim como você tem uma rotina para você levantar da tua cama de manhã, escovar os dentes e fazer as suas primeiras necessidades das suas horas do dia, a tua área comercial, ela demanda uma rotina. E aí a gente precisa entender, pensando do ponto de vista de rotina, o que é vender? Vender nada mais é do que a gente entender a dor ou a necessidade de alguém e entregar uma solução que responde o problema dessa pessoa. Na nossa visão da área da contabilidade, muitas vezes, e se você concordar comigo, eu até gostaria que você se manifestasse, mas na cabeça de muitos contadores, vender é chato, é ruim, porque na nossa cabeça a gente tem a visão do vendedor insistente, do vendedor que empurra produto, do vendedor que eu costumo chamar que ele é o 2 de paus, que te segue numa loja, que fica no teu pé o tempo todo. É esse o tipo de vendedor que a gente não gostaria de transparecer quando a gente está vendendo o nosso serviço contábil. Por isso que é tão importante a gente entender que, quando eu tenho uma empresa de contabilidade, essa empresa ela foi criada para entender, não é só resolver, não é só operar. A gente precisa entender qual é a necessidade, ou o problema, ou a dor do empresário que chega até a nossa empresa. E não importa se é um empresário iniciante, que precisa da abertura de empresa, de um processo, por exemplo, na junta comercial, contrato social, abertura de CNPJ, ou de um cliente que está fazendo um processo de transição de contabilidade, está insatisfeito com o contador atual, não está conseguindo reduzir imposto, está querendo crescer, e talvez até o próprio ritmo do contador atual não acompanhe esse ritmo de crescimento que esse empresário está querendo dar. Então, a gente precisa entender que vender como primícia é entender a necessidade da pessoa que está do outro lado. E aí, nós precisamos também entender os nossos dois papéis nesse cenário. O nosso papel técnico, no qual nós somos formados pelas faculdades de ciências contábeis, no qual a gente precisa dominar a legislação e principalmente as mudanças, por exemplo, que nós estamos vivendo no mercado nesse momento do ponto de vista da reforma tributária, cumprir prazos, fazer as nossas obrigações e ajudar os nossos clientes a entender a importância do pagamento dos impostos, quebrar barreiras culturais que existem no nosso país do ponto de vista de sonegação, por exemplo, que a gente sabe que é muito mais cultural do que um processo de falta de caráter. Obviamente que existe também a falta de caráter, mas nós também sabemos que grande parte do mercado acaba tendo um problema porque não tem cultura e nós estamos aqui para estabelecer isso. E, por outro lado, a gente também precisa desenvolver o nosso lado relacional. Por quê? Para eu entender a dor e a necessidade do meu cliente, eu preciso conduzir uma conversa. E conduzir uma conversa parte-se do princípio que eu sei identificar a dor e traduzir valor. Eu sei fazer perguntas e eu sei interpretar as respostas do meu cliente. É uma questão, de fato, de comunicação. E isso, para nós que somos de uma área tão técnica quanto a contabilidade, nós não fomos ensinados em nenhum momento da nossa jornada, e se você foi ensinado,
você me desculpa, mas a grande maioria dos contadores que eu cruzo o caminho no dia a dia não entende sobre marketing, não entende sobre vendas, não tem, se sente incapaz de se relacionar com o cliente, porque, inclusive, acha que o cliente não entende o que o contador fala. E é isso que a gente precisa, do ponto de vista comercial, começar a entender algo que é uma frase que sempre me chamou a atenção, que muitas vezes a gente trata os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Só que para vender, eu preciso tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Por isso que desenvolver um papel relacional é tão importante na dinâmica do nosso dia a dia para estabelecer um processo comercial dentro da nossa empresa. E aí, o que precisa ficar claro para vocês que estão participando dessa sessão comigo aqui hoje à noite? O primeiro ponto é o que não é vender. Vender não é insistir, vender não é empurrar, vender não é perseguir, vender não é manipular. Vender é ajudar o cliente, através de uma condução de conversa, a tomar a melhor decisão. E já para acalmar o coração de vocês, pensando que se vender não é insistir e vender é se relacionar, significa que o tempo médio de fechamento de um contrato dentro da área da contabilidade pode ser de 30 a 45 dias. Isso significa que talvez você está perdendo oportunidades de fechamento, porque você conhece um cliente, você faz uma reunião, você faz uma proposta, e depois dessa proposta você se silencia esperando o cliente levantar a mão e te dar uma resposta positiva ou negativa. Porque existe esse bloqueio do, se eu for insistente, como esse cliente vai me ver? Se eu ficar empurrando, como é que esse cliente vai me enxergar? Se eu perseguir esse cliente, será que ele vai gostar? E aí, isso é uma crença que nós precisamos quebrar no nosso dia a dia, porque eu preciso conduzir o cliente num processo de tomada de decisão. Eu preciso ajudá-lo a entender do porquê que aquela decisão ela é importante naquele momento, quais são os benefícios, as vantagens e os resultados que aquela decisão para aquele empresário, naquele momento, pode provocar uma transformação na empresa dele. Por isso que o nosso papel como contador passa por um processo de transformação e o pontapé inicial dessa mudança é a nossa atitude comercial. Porque a partir do momento em que eu me posiciono num papel no qual eu ajudo o empresário a tomar uma decisão, o empresário começa a me enxergar de uma forma diferente. O que eu trouxe para vocês até aqui, e eu vou até tirar a apresentação porque eu quero olhar para vocês. Tá bom? Eu vi que tem muita gente ainda de câmera fechada. Se você puder abrir a câmera, eu quero interagir, tudo bem? O que eu trouxe até aqui, já começou a fazer sentido diferente na sua cabeça? Deixa eu mexer, tem 2 Rogérios presentes, o Carvalho e o Nunes. Carvalho, você que estava me ouvindo, eu estou vendo que você está atento. Já começou a soar alguma coisa diferente na sua cabeça do que você está ouvindo até aqui? Sim. Já nos dá uma necessidade de mudança, né? Já começa a perceber uma postura diferente, certo? Sim, com certeza. E você, Nunes, também consegue ter essa percepção? Abre o microfone, meu querido, para eu poder te ouvir, que seu microfone está fechado. Tem um botãozinho aqui embaixo para você clicar para abrir o microfone. Deu certo aí, Nunes? Fechou, foi a câmera. Clica no do lado para abrir o microfone, meu querido. Enquanto o Nunes vai tentando abrir no microfone, alguém mais quer comentar dessa primeira parte que eu já trouxe para vocês? Se você já percebeu que requer uma mudança na sua postura? Eu cheguei, você já estava bem finalizando esse parágrafo já, né? Desse início. Eu peguei só o finalzinho. Tudo bem. Quem mais? Fala, Juliana, Roberto. é que eu acho assim, é como você acabou de dizer. Eu tenho um escritório aqui. Eu peguei só o finalzinho da sua fala. Tudo bem, Rogério. Continua acompanhando que vem mais. Tá. É o seguinte, eu tenho um escritório há 30 anos
E o meu escritório, simplesmente nós crescemos com indicação, porque o meu trabalho é abaixar a cabeça e trabalhar. E eu não, como a gente já havia conversado no começo, eu não conheço essa parte comercial. Eu não sei lidar com isso. Sou tímido, não sei... não que eu seja tão tímido, é assim, eu não sei cobrar. Um preço de uma alteração contratual, eu não sei cobrar. Eu não sei cobrar um cliente novo. Eu acho que a pessoa está cobrando, vou cobrar caro, o que a outra pessoa do outro lado vai pensar do meu preço, será que eu estou de acordo com o mercado? Aí eu faço pesquisa com os colegas, e aí vou cobrar um pouquinho mais baixo, porque até para me proteger e ganhar o cliente, a necessidade disso. Então, eu tenho essas dificuldades. E essas dificuldades que você está trazendo aqui é a grande dificuldade da maioria dos contadores, Roberto. Por isso que eu comecei trazendo para vocês aqui que para vender a gente precisa aprender a se posicionar. E um dos grandes desafios que a gente vive no mercado contábil hoje, do ponto de vista de posicionamento, e eu vou voltar a minha tela aqui para continuar trazendo conhecimento para vocês, é que a maioria dos contadores se posicionam como se fossem um produto de prateleira. O que significa isso? A gente, infelizmente, viveu no mercado o advento das contabilidades online, das contabilidades digitais, que são infinitamente mais baratas do que o nosso preço médio base. Afinal de contas, como escritório pequeno, muitos de nós ainda estamos na linha da sobrevivência. Só que a gente vive um boom de mercado no qual a contabilidade foi colocada como commodity, e isso significa que a gente foi posicionado como se fosse um produto de varejo, um produto de prateleira. Por isso que, de certa forma, a gente tem essa insegurança sobre como cobrar, como precificar, como defender o nosso preço, como argumentar com o cliente no momento da venda em relação à parte financeira. Até porque não nos foi ensinado, não nos foi clarificado os 4 modelos de venda. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que nós não podemos nos posicionar como varejo, porque nós não somos um produto de prateleira. Mas nós devemos nos posicionar como uma empresa de venda direta, porque o nosso negócio é de empresa para empresa, que no marketing tradicional, a gente chama isso de venda B2B. Só que o nosso modelo também é consultivo, porque na maioria das vezes o empresário ele precisa nos consultar para tomar uma decisão, para tirar uma dúvida, para ampliar o repertório dele de conhecimento e, de certa forma, dependendo do nível da empresa que você pega, se já é uma empresa de lucro real, lucro presumido, que já fatura milhões, que tem uma complexidade mais robusta do ponto de vista fiscal e contábil, o nosso processo de vendas ele também se torna um processo complexo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que vender contabilidade não é tirar pedido. Vender contabilidade é um processo de conexão com o cliente. No varejo, a gente não cria conexão, porque eu pego, pago e levo o produto para casa. Agora, a contabilidade requer conexão, porque o cliente que chega até você, ele vai viver uma jornada de, no mínimo, 3 anos dentro do teu escritório de contabilidade. Então, sim, tem que ter afinidade, tem que ter conexão, tem que ter empatia, tem que gerar fator confiança e segurança para que essa relação seja, no mínimo, lucrativa e, na sequência, rentável, porque lucro é pela aquisição e rentabilidade pela possibilidade de vender mais novos serviços ao longo dessa jornada no qual você acompanha esse cliente daqui para frente. E por que é importante você entender sobre esse modelo de posicionamento que eu estou mostrando aqui para vocês? Justamente porque quando eu entendo que o meu posicionamento, ele é um posicionamento de valor e eu não sou uma empresa do varejo, eu consigo crescer o meu ganho. E aí, automaticamente, eu preciso dimensionar o meu modelo de negócio
como um modelo de negócio de venda direta de empresa para empresa, no qual o cliente que está na minha frente, ele é uma empresa. Eu vendo para um CNPJ, mas eu também trato com uma pessoa física que sente, que vê, que ouve, que tem necessidades. Então, isso tudo do ponto de vista emocional, a dinâmica da relação, ela precisa ser considerada. E aí, o meu modelo de comunicação passa a ser um modelo consultivo, para que essa relação ela perpetue por mais de 3 anos. E o meu tipo de venda ele se torna complexo porque envolve comportamento, envolve gestão e envolve alavancas de mercado. Por isso que eu preciso entender sobre comportamento humano. E vocês com certeza sabem que contabilidade não é uma ciência exata. Contabilidade é uma ciência social, porque nós estamos trabalhando com desenvolvimento mercadológico. Nós estamos ajudando o impulsionamento do corporativismo, do capitalismo, que são regras de mercado que fomentam crescimentos comerciais. Então, a partir do momento em que eu tenho essa visão, e se você puder tirar uma print dessa tela, é importante você ter essa informação aqui que eu estou descrevendo para você nesse momento, é isso aqui que vira o jogo de você conseguir entender que o seu posicionamento precisa ser diferente para que a sua área comercial comece a funcionar. Por quê? O contador que não domina o comercial, ele acaba virando o rei do improviso. E quando a gente improvisa, eu passo insegurança para o cliente. E talvez, em algumas situações, você não esteja fechando clientes na qualidade e no volume que você gostaria, por conta desse fator de improviso, do cliente perceber que você não sabe manejar o processo comercial. Então, para a gente poder sair do improviso, a gente precisa entender o que é marketing como primícia. Porque na cabeça de muita gente, infelizmente, marketing é postar no Instagram. Só que marketing é tudo aquilo que existe antes do cliente te conhecer, antes do cliente chegar na sua empresa, antes do cliente entrar na tua lista de prospecção. Marketing nada mais é do que você definir de forma estratégica quem é o tipo de cliente que você quer trazer para o seu escritório de contabilidade. Eu não estou falando de nicho, eu estou falando de especificidade de tipo de cliente do ponto de vista comportamental. Qual é o preço que você vai praticar numa oferta? Então, você pode determinar que o seu honorário a partir de hoje é no mínimo R$500. E o cliente que vem buscando um honorário abaixo de 500, você pode classificá-lo como não qualificado. Por quê? Porque ele não é o tipo de cliente rentável que você está buscando no mercado, por exemplo. Você pode promover a forma com que você vai buscar esses clientes no mercado e determinar um raio aonde é que você vai buscar esses clientes. Então, a estratégia de marketing do seu escritório de contabilidade, ela não tem que ser formatada pensando naquilo que você vai falar nas redes sociais. Ela precisa ser formatada do ponto de vista de quem eu quero, como chega, como eu rentabilizo e como eu mantenho por um longo espaço de tempo esse cliente na minha base. Quando eu começo a entender de marketing, significa que eu comecei a entender sobre mercado, porque o que nós estamos vendo na tela aqui é uma descrição da primícia de marketing do ponto de vista de que eu preciso entender o meu mercado e o mercado do meu cliente. E aqui, se eu puder fazer uma aspas para você, é extremamente importante, porque nós estamos vivendo um movimento de reforma tributária, e você concorda comigo que pode ser enlouquecedor você saber de vários modelos diferentes de negócios ao mesmo tempo, para você poder operar do ponto de vista de novas leis e tributos? Por isso que marketing ajuda você a focar a comunicação num único público, num preço adequado, numa praça que faça sentido, com uma promoção de uma oferta que chame a atenção dos potenciais clientes. Esse é o primeiro passo da sua estruturação comercial. Por quê? O marketing ele vai direcionar quem é o tipo de cliente ideal que você vai buscar no mercado. O perfil, o desejo, as dores, as necessidades, para que você possa se comunicar com mais clareza e ajustar o seu modelo de prospecção,
Para que não aconteça, por exemplo, quando você pega seu telefone de WhatsApp e bate um lead e você não saber o que fazer, o que perguntar, como conduzir essa conversa. Por isso que, previamente, você precisa conhecer quem é o tipo de cliente que você está buscando para o seu escritório de contabilidade. Para, na sequência, você ter um posicionamento muito claro, como você quer ser visto e como você quer ser reconhecido pelo seu cliente. Você quer ser reconhecido pelo seu cliente como o contador que entrega rápido? Ou você quer ser reconhecido pelo seu cliente como o contador que cobra mais barato? É você que determina a forma com que você define o seu posicionamento, porque é isso que vai marcar a sua autoridade e vai fazer comportamento espelho para que as pessoas te reconheçam. Na sequência, é necessário estruturar uma oferta. A oferta significa que eu preciso, ou melhor, que eu posso lançar uma isca para o mercado. Eu não necessariamente preciso falar de redução de impostos, que é algo simplificado e que a maioria dos escritórios de contabilidade que não domina o comercial usa como alavanca de comunicação para chamar atenção no mercado. Você concorda comigo que é obrigação nossa, como contador, se a gente identificar uma potencial oportunidade de reduzir imposto do nosso cliente, a gente reduzir? Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque isso não é um diferencial mais. Entendeu? O diferencial é você saber sobre gestão, é você saber sobre administração, é você saber sobre finanças avançadas, é você saber sobre marketing, sobre vendas, é você saber sobre a logística e a operação do cliente que você atende. É isso que na oferta você precisa comunicar. Vou dar um exemplo. Tem alguém aqui que atende médicos, por exemplo? Profissionais da área da saúde? Roberto, em vez de você virar para médicos e dizer que você consegue reduzir o imposto, a oferta para o médico pode ser que eu sei que você está com a agenda vazia e eu te ajudo a ter mais novos clientes. Mas espera aí, eu sou um contador, falando do ponto de vista comercial, que eu vou ajudar o médico a botar mais cliente para dentro? Sim, porque talvez você possa fazer uma análise e o convênio médico que esse médico presta serviço pode estar boicotando ele, por isso que ele não tem demanda. Então, o que eu estou querendo trazer para você de visão é que não adianta você falar sobre redução de imposto. Você precisa falar do ponto de vista de oferta daquilo que está acontecendo no dia a dia do seu cliente, na operação do seu cliente. Porque é isso que vai tornar a sua comunicação sexy o suficiente de chamar a atenção desse cara a querer sentar na tua frente para fazer uma reunião e entender como é que funciona o seu serviço de contabilidade, por exemplo. Por último, você precisa escolher canais de aquisição que sejam confortáveis para você poder buscar por clientes no mercado. Não necessariamente você precisa utilizar as redes sociais. Você pode participar de eventos, você pode participar de feiras, você pode participar de rodadas de networking, você pode trabalhar pelo teu próprio WhatsApp, pelo LinkedIn. Existem mais de 10 canais de aquisições de clientes. O importante é você entender aonde é que o seu cliente mais frequenta e utilizar desse canal como um catalisador, um potencializador de buscas de clientes para dentro do teu escritório de contabilidade. É aqui que a gente começa com esses 4 pontos a fundamentar as primícias de marketing que vão te ajudar a trazer mais novos clientes para o seu escritório de contabilidade sem você depender de indicação. Por isso que você precisa pensar na estratégia do seu negócio e não ficar apenas focado no operacional do seu negócio. E olhando desse ponto de vista, o que a gente pode comparar aqui? Quando eu olho para o comercial e eu entendo que marketing é uma preparação, eu entendo que marketing vai me ajudar a entender qual é o tipo de cliente que eu estou buscando no mercado, para construir um posicionamento e estruturar uma oferta com um preço estratégico dentro de um canal que chame a atenção, através de um conteúdo relevante que gere uma levantada de mão. Isso daqui tudo é possível você fazer nesse momento, colocando em prática, pensando que se eu estou buscando por um médico, como é que eu tenho que comunicar com o médico?
Eu tenho que falar de imposto com o médico ou eu tenho que falar do ambiente hospitalar? Que tipo de oferta que eu vou fazer para esse médico? Eu vou falar com ele de redução de imposto, que é finalidade, ou eu vou falar de um problema que ele tem, por exemplo, das ROAs que ele não está recebendo dos convênios médicos, que isso automaticamente influencia na finalidade dos impostos. Aqui é pensar de uma forma diferente. É pensar no viés comercial para que você possa trazer mais novos clientes e rentabilizar a sua carteira. A partir do momento em que a sua parte de marketing ela está alinhada, o próximo passo é fazer a parte de vendas acontecer dentro do teu escritório. Em que sentido? Se preparar para abordar um cliente. As abordagens de vendas que mais funcionam hoje para a venda da contabilidade não é você chegar com um texto pronto apresentando qual é o teu escritório, há quanto tempo a sua sede existe, ou qual é a sua localização física. A apresentação que funciona é você abordar um cliente fazendo perguntas, mostrando que você tem interesse em entender quem é esse cliente, que momento em que a empresa dele está, quais são os potenciais problemas que essa empresa está vivendo, como é que ele pretende resolver esse problema e se ele de fato está buscando ajuda. E é aqui que você entra. Aqui a gente está olhando os níveis de consciência dentro de uma abordagem, inclusive para qualificar se esse cliente ele está pronto para comprar ou se você vai ter que continuar acompanhando ele por um certo período até que ele tome a decisão de escolher você como contador. Só depois disso que você vai apresentar uma solução. E a solução, muitas vezes, ela precisa ser apresentada sob medida, na ótica do problema do cliente e não na ótica daquilo que você entrega do ponto de vista do contábil, do fiscal e do DP. É uma mudança de linguagem. É uma forma diferente de se comunicar com o cliente. Justamente para que a sua oferta possa ser validada e você consiga abrir uma negociação argumentando sobre o teu preço, justificando por que você trabalha da forma com que você trabalha, elevando o valor através do seu posicionamento, trazendo características e benefícios muito bem claros de como é que funciona trabalhar, lidar com você ou com o seu time no dia a dia. Vocês estão conseguindo entender a mudança que eu estou propondo aqui para vocês? Que olhar para o comercial é olhar para uma estratégia que não destrava só do ponto de vista o seu crescimento financeiro, mas também é uma mudança comportamental de você entender que você precisa sentar numa cadeira diferente e agir de forma diferente para que o seu negócio possa crescer? Roberto está concordando comigo. Quem mais? Rogério também, excelente. É uma grande verdade. A gente não sabe como vender, né? Acha que a gente só está vendendo o serviço. Nós temos que vender a necessidade do cliente, né? Exato. E para descobrir essa necessidade, eu preciso conversar. Certo. E nem sempre vai ser na primeira conversa que o cliente vai trazer todas as informações em volume e em qualidade que eu consiga avançar no processo comercial. Por isso que a gente também tem que trabalhar a nossa clareza do processo e também a nossa ansiedade de querer passar o carro na frente dos bois. Porque eu sei que a gente tem conta para pagar, mas quando eu consigo entrar no ritmo do processo, até o Franklin falou, antes eles faziam 6 reuniões por mês, hoje eles fazem 6 reuniões por dia, porque a partir do momento em que eu entendo o ritmo do processo, eu consigo encontrar algo que é muito importante, que inclusive o nosso cérebro busca esse tipo de informação o tempo todo. Padrões. Muitas vezes você não consegue conduzir um processo comercial porque você não tem visão padronizada de como é que as coisas podem funcionar. É por isso que eu estava mostrando aqui nessa tela, e eu vou voltar para vocês a tela que eu estava mostrando, porque ela é uma tela que ajuda vocês a terem clareza que existe um passo a passo e existe um padrão, existe um sequenciamento de atividades que podem ser efetuadas, que podem ser desenvolvidas dentro do meu comercial e que quando elas estão padronizadas, isso me ajuda a ganhar velocidade e escalabilidade, que é algo que talvez
alguns de vocês já estão buscando, que é crescer rapidamente de modo acelerado o número de clientes. Então, quando a gente olha para essa dinâmica do que eu estou mostrando para vocês aqui, do que é do ponto de vista comercial, as atividades que precisam ser executadas, a gente precisa ter consciência que muitas vezes a nossa falta de clareza do processo de contabilidade, do nosso processo comercial, nos coloca numa mentalidade de espera. E é aí que eu espero o próximo cliente, é aí que eu espero uma indicação, é aí que eu espero primeiro ter o meu operacional organizado para depois eu pensar em como é que eu vou trazer cliente para dentro da minha empresa. Só que, como empresário, falando aqui com vocês, de empresária para empresário, a gente não tem que esperar. A gente precisa agir. Por que a gente precisa agir? Porque se eu não trouxer cliente hoje e não trouxer de cliente amanhã, será que aquilo que eu estou gerando de caixa está sendo suficiente para eu operar o próximo mês? Ou eu já estou operando no vermelho? Uma ótima colocação. Eu estou trazendo justamente essa reflexão para vocês, porque recorrentemente eu vejo escritórios de contabilidade pensando em investir no próximo sistema, na próxima inteligência artificial, na próxima API ou no próximo bot que vai facilitar o teu operacional. Só que do que adianta você ter um operacional redondo, você ter uma Ferrari, se você não tem clientes para utilizar dessa estrutura? Por isso que nós precisamos entender que toda empresa começa pela área comercial, ela não começa pela área operacional. Eu preciso estabelecer, como eu estava mostrando para vocês aqui, do ponto de vista de marketing, canais no qual eu vou trazer clientes, alinhamento da informação. E isso procede a partir do momento em que eu consigo entender as 3 habilidades essenciais que eu, como contador, preciso me desenvolver. A primeira habilidade essencial que você precisa se desenvolver é a habilidade de comunicação. É saber falar e saber influenciar a decisão do cliente. Não é falar bonito, não é falar difícil, não é falar de modo com que você seja encantador. É falar simples, é falar de modo claro, é falar de modo entendível, para que o cliente tenha consciência do cenário que você, como contador, está mostrando para ele naquele momento, para que ele possa tomar uma decisão de fechar com você e estar dentro do seu escritório de contabilidade. Por isso que nós precisamos desenvolver a nossa habilidade de comunicação. Existem scripts para isso, existe direcionamento para isso, existe metodologia para desenvolver a comunicação. Eu não estou falando de oratória, não estou falando de comunicação para você poder falar em público. Eu estou falando de comunicação conversacional. Por quê? Hoje, em 2026, nós, seres humanos, por conta do advento da tecnologia, nós perdemos o hábito de conversar com as pessoas. Eu moro no interior, na roça, tá bom? E eu morei durante muito tempo também no interior do Pernambuco, na cidade de Petrolina. E foi uma experiência maravilhosa naquela época, porque no final da tarde, as famílias se reuniam nas portas das casas para conversar, para contar sobre o dia, para falar sobre as notícias. Hoje, obviamente, que o estilo de vida mudou, a gente vive preso nisso daqui, o tempo todo. A gente conversa com as pessoas, a gente se relaciona, a gente compra, a gente vende, a gente resolve, a gente paga a conta, a gente pede Uber, a gente faz tudo pelo celular. A gente perdeu a sensibilidade de conversar. E para vender, a gente precisa conversar. Por isso que desenvolver a nossa habilidade de comunicação é tão importante, porque ela que vai te ajudar a influenciar a decisão do cliente. A segunda habilidade que a gente precisa desenvolver é a habilidade de liderar. Liderar o nosso processo comercial, liderar o nosso time interno e também liderar o nosso cliente. Porque muitas vezes
o nosso cliente, se ele não for liderado, ele não toma uma decisão. Se eu não tenho um processo rodando, eu não tenho entrada constante de clientes. E você, como dono, precisa sentar na cadeira do líder, daquele que determina as metas, os objetivos, o caminho, a estratégia do resultado que você quer construir. Nós estamos em 2026, caros contadores. Já não dá mais para a gente viver de acordo com a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós estamos passando por uma grande transformação de mercado, no qual nós somos a geração da mudança. E nós precisamos liderar as nossas empresas num ritmo de crescimento, no qual a gente consiga também ajudar os empresários que são sérios e que estão buscando crescimento, que eles encontrem, através da seriedade do seu trabalho, um caminho que gere resultado e benefício para a empresa dele. Por último, dentro do comercial, nós precisamos pensar em gestão. Compreender os números, entender sobre funil de vendas, entender que se eu falar com 3 pessoas, eu vou conseguir marcar uma reunião. Se eu falar com 10, eu vou marcar 3 reuniões. Se das 3 reuniões sair uma venda, o que eu tenho que fazer? Replicar o processo. Eu preciso abrir o mês olhando o meu resultado financeiro e olhando o meu resultado comercial. Eu sei que muitos de vocês têm o costume de fazer isso para os clientes de vocês, mas você também precisa fazer isso internamente para a sua empresa. Determinar uma meta de vendas, determinar um fluxo de acompanhamento dos clientes, entender que o cliente pode sim pedir serviços extras e que você pode e deve cobrar dos clientes no dia a dia. Existe jeito de falar para poder cobrar. Talvez você não saiba o como fazer isso. Por isso que a sua habilidade de comunicação precisa ser desenvolvida, para que a sua habilidade de gestão ajude você a rentabilizar a empresa que você já tem nas mãos. E isso são primícias comerciais importantes, porque quando a gente olha do ponto de vista de vendas, eu sei que a maioria de vocês entende que vender é fazer proposta e apresentar o escritório de contabilidade. Mas eu estou trazendo uma visão ampliada para você do que é uma estruturação comercial, passando por essas 3 habilidades, justamente para que você tenha consciência como empresário, que você dando um ritmo de crescimento dentro do teu negócio, é possível você construir resultados cada vez mais rentáveis e mudar a sua situação e mudar a sua realidade também. Tanto é que isso acaba desembocando em 3 grandes premissas comerciais. Toda a área comercial precisa buscar vender cada vez mais caro. Eu estou dando essa pausa porque vender mais caro para a maioria de vocês é um desafio. Só que se você for hoje no supermercado, 1 litro de óleo custa R$ 7,99. Se você for semana que vem, ele custa R$ 8,49. Daqui a 15 dias, ele custa R$ 8,79. O preço não está aumentando somente por conta da carga tributária. Você precisa ter visão de cálculo de margem de lucratividade dentro da tua empresa. Teu escritório de contabilidade precisa ter de 25% a 40% de lucro mês. E esse lucro vem a partir do momento em que você aprende a vender mais caro. Vender mais caro, primeiro, é sustentar o alto valor, é acreditar que você pode. E, na sequência, é ter uma comunicação que ajuda o cliente a compreender por que o preço que você está declarando é justo. Muitas vezes a gente não vende mais caro porque a gente mede o bolso do cliente pelo nosso bolso. É isso aí. E isso é uma crença que nós precisamos quebrar no nosso dia a dia. Porque eu não sei o bolso do cliente, eu sei do meu bolso. Só que o meu bolso não pode ser parâmetro de precificação para a minha empresa crescer. Por isso que a gente precisa aprender a vender mais caro. O segundo ponto é, a gente precisa aprender a vender para mais novos clientes. É sair da mentalidade de espera. É sair da invisibilidade que o mercado provoca de modo comportamental para a gente. E entender que eu tenho que ter uma estratégia de marketing e que não necessariamente ela é pautada nas redes sociais,
mas ela é pautada naquilo que eu tenho de habilidade, conhecimento e atitude em relação ao meu ambiente que eu posso explorar. Quantos de vocês moram em prédios? E que talvez tenham vizinhos empresários, ou até mesmo na própria rua da casa onde vocês moram. Quantos de vocês já fizeram uma amizade com o dono da mercearia, do açougue, do mercado ou da farmácia que recorrentemente vocês frequentam? Ah, Juliana, eu já até fiz, mas ele já tem um outro contador. O que impede de você sentar com esse potencial cliente para bater um papo e entender se ele está satisfeito ou entender se ele tem algum problema que o outro contador não pescou e que você pode ajudá-lo a resolver? São atitudes. São atitudes. E é isso que vai mudando o nosso resultado comercial de trazer mais novos clientes para dentro da nossa empresa. Por último, nós precisamos aprender a vender para quem já é nosso cliente. Nosso cliente, ele não passa 12 meses com a gente. Ele passa no mínimo 3 anos. E se você só faz o aumento pontual anual de revisão de honorário com base no IGPM, ou no IPCA, ou na inflação, ou no salário mínimo, tu tá deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque talvez você esteja entregando serviço de graça para os clientes sem perceber. Por que você está fazendo isso sem perceber? Porque a sua mentalidade não está programada para ter visão comercial, que é o objetivo de quando eu entrei com vocês em conjunto aqui nessa sessão hoje, era: eu preciso te ajudar a ter visão comercial, a despertar em você a necessidade de você entender que a sua empresa é uma empresa que precisa gerar lucro e rentabilidade. Por isso que eu preciso aprender a vender mais caro. Eu preciso aprender a vender para quem já é meu cliente. E eu preciso aprender a buscar por mais novos clientes do mercado. E isso acontece, de fato, quando eu tenho uma estratégia de marketing, uma estratégia de vendas conectada com uma comunicação que chega no tipo de cliente que eu estou buscando no mercado. Para ajudar vocês, eu preparei um material. Eu vou colocar aqui na tela um QR Code que você vai poder fotografar e baixar o material. Eu também vou mandar essa mesma apresentação para o Franklin, para que ele possa distribuir ela para vocês. E aí você também vai ter acesso a esse QR Code, no qual você vai baixar um passo a passo que eu preparei, com base em tudo aquilo que eu expliquei, demonstrei, direcionei vocês. Juliana, a sua voz está ficando baixinha, não estamos te ouvindo. Agora melhorou? Ainda não. Não? Não. É porque tava bem pertinho agora, melhorou? A voz tá normal, talvez é lá no Roberto. Ah, tá bom. Para mim melhorou. Perfeito. Eu criei um material que está até aparecendo já um QR Code na tela, e eu também vou salvar essa apresentação e vou mandar para o Franklin, ele pode encaminhar para vocês, porque isso daqui é conteúdo aberto, que tem um passo a passo dos primeiros 30 dias das atividades que você pode fazer no seu escritório de contabilidade para começar a estabelecer uma rotina comercial bem fácil, bem prático, possível de você executar todos os dias, pelo menos 30 dias, para você dar o pontapé inicial. Eu estou aqui para colaborar, para mostrar para você que é possível você começar a provocar essa transformação. Então, se você já escaneou, beleza. Se você não escaneou, daqui a pouco o Franklin disponibiliza a apresentação para vocês, justamente para que vocês possam começar esse trabalho. E antes da gente poder encerrar, e eu vou tirar minha tela aqui, eu quero ouvir de vocês. Se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, se quer expor algum ponto do ponto de vista comercial que você esteja enfrentando alguma dificuldade, porque eu sei que a gente ainda tem 7 minutos e eu posso colaborar com você e com a tua empresa. Juliana, desculpa aí o meu jeito de falar, né? Você explorou bem, pelo menos a minha situação, né? Acredito que os colegas aí têm a mesma dificuldade, né?
Nós temos a ocupação do dia a dia do operacional e nós não temos condições de correr atrás, né? De fazer essas visitas, entender o cliente, a necessidade dele e podermos ajudar, e com isso nos ajudar financeiramente vendendo o trabalho, né? Como é que você vê a solução deste problema? Roberto, muitos contadores chegam até a mim com essa mesma situação que você está colocando aqui. Certo. É por isso que um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvo é uma análise de rotina. Por quê? Eu sei que você fica muito atarefado ao longo do dia, principalmente no começo do mês, porque tem questão de apuração de folha de pagamento, começo da apuração do Simples Nacional, meio do mês já tem outras atividades, mas o ponto fundamental aqui é, se eu consigo me organizar para todos os dias ter um ritmo de, pelo menos por 30 dias, falar com um potencial novo cliente, abrir uma nova conversa, fazer uma publicação na rede social, marcar um café com algum empresário que potencialmente pode se transformar em cliente, isso já é o suficiente para você começar a fazer o seu comercial dar certo e começar também a gerar resultado a partir daí. Então, é uma questão comportamental e é uma questão de atitude. Por quê? Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Esse é o ponto, entendeu? E o tema que nós estamos tratando aqui hoje é que o tempo em que você precisa disponibilizar é o tempo que, inclusive, gera recompensa financeira dentro da tua empresa. Então, é uma decisão. Certo. Esse é o ponto, entendeu? Reservar pelo menos fazer um agendamento dos clientes, fazer levantamento e fazer um agendamento para fazer as visitas, pelo menos mensal, quinzenal? Como é que seria? Depende da estratégia, se você vai trabalhar quinzenal, se você vai fazer mensal, se você vai fazer diário, realmente depende, entende? Tá. Não tem, de certa forma, não tem uma regra. O importante é você começar a executar as ações. Entendi. Obrigado. Obrigada a você. Ô, Leonardo Garcia, você também tinha levantado a mão. Você quer falar? Fala comigo, abre o teu microfone. Tudo jóia, Juliana? Boa noite. Boa noite, eu tô bem. A minha situação, minha dúvida, né, é o buscar, onde fazer essa captação. Sei que tem questão das reuniões, dos networks da vida, mas não é coisa tão simples. Existe alguma coisa que não seja aquele começar a pôr a cara na internet o tempo todo, postar? O que você me fala? O que você indicaria nesse sentido, da busca? Porque, graças a Deus, as poucas reuniões que eu fiz de clientes não indicados deu muito certo. Eu fechei praticamente todos. Foram poucos, mas deu certo, que eu tô bem no começo de carreira. Mas aí eu queria entender como fomentar, como conseguir mais reuniões, entendeu? Tá. Eu vou trazer para você um pouco da minha experiência, tá? Em 2024, quando eu comecei na área da contabilidade, primeiro que eu já sabia que eu queria trabalhar só com contador. Aí o que eu fiz? Eu mapeei todos os eventos da área da contabilidade que aconteceriam na cidade de São Paulo. Eu moro a 200 quilômetros de São Paulo. É possível pegar um ônibus aqui às 7 da manhã, quando for 10h30 eu estou na capital. E aí eu comecei a frequentar os eventos. Conta Azul, Contador Revoltado, CCAV, porque eu também não tinha dinheiro para investir no Instagram, não tinha saco para ficar fazendo vídeo, até hoje eu não tenho, eu faço porque eu sou obrigada, tá bom? Estou sendo muito transparente com vocês aqui, mas eu sempre fui muito do relacionamento, então eu pegava o ônibus, ia para o evento, e chegava lá no evento, eu já sabia que lá só tinha contador, lead qualificado, todo mundo que eu sentava do lado, eu me apresentava, puxava a conversa, trocava cartão e marcava reunião. Então, Leonardo, você precisa, antes de pensar no canal que você vai querer trazer cliente para dentro do teu escritório,
Você precisa pensar em quem é o cliente que você quer trazer para o teu escritório. E na sequência aonde esse cliente está. Porque a partir do momento em que você sabe onde ele está, fica muito mais fácil. Hoje, por exemplo, no programa de implantação comercial que eu toco com os escritórios de contabilidade, eu tenho um contador que frequenta congresso médico. Eu tenho a Ana Paula, esposa do Franklin, que está num jantar com donos de oficina mecânicas, que é o cliente que eles estão buscando. Eu tenho um contador que atende esteticista, que vai no evento da Natália Beauty, por exemplo. Eu tenho um contador que trabalha só com gestor, que o foco dele é buscar por gestores de tráfego. Ele vai no subido do Pedro Sobral. Então, eu estou trazendo exemplos de nichos, tá bom? Só que isso não serve só para nicho. Talvez aí na sua cidade tenha uma rodada de networking de BNI. Vocês sabem o que é isso? Pode ter um BNI, pode ter uma confraria de homens, pode ter um grupo de networking do Lions Club, da ACM. Então, a gente, do próprio Senai, Senac, SESI, SESC. Então, você precisa mapear aonde o seu cliente está e estar presente. Então, se o seu cliente está na rede social, você precisa estar na rede social. Se o seu cliente está em evento, você precisa estar em evento. Se o seu cliente frequenta, sei lá, barbearia, você precisa estar dentro de uma barbearia, pelo menos uma vez por semana. Porque daí você vai gerando relacionamento, vai conhecendo pessoas, vai marcando as reuniões, e assim automaticamente as vendas vão acontecendo, entendeu? Entendi. Beleza. Obrigado, abriu a mente. Que bom, fico feliz. Quem mais? Ainda temos tempo. Olha, pessoal, perguntei que uma aula dessa, de verdade, eu estou abismado com o seu poder de comunicação. Você mexeu com a minha mente, que a gente já participei de reunião lá junto com a nossa mentoria, mas agradeço mesmo você ter participado. O pessoal que está aqui, vocês são privilegiados de ter uma aula dessa, nesse nível, realmente está de parabéns. Sessão fechada, especial. Fechada. Achei fantástico. Eu só tenho tudo que você falou, eu criei uma palavra assim, a síndrome do contador pequeno. Quase o que a gente mais tem é o medo. É o caso do Roberto, que ele começou falando que tem um medo de cobrar mais caro, que tem um medo. Nós que começamos pequenos, como pequenos ainda, nós temos que perder esse medo. Essa síndrome de ser pequeno, de achar que não podemos, que o nosso cliente não quer isso. E eu estou vendo, como eu estou trabalhando muito com contadores, converso todos os dias com contadores, eu estou vendo muito isso. E nessa transição da reforma tributária com inteligência artificial, é justamente o momento da gente perder esse medo. O Leonardo falando de como conseguir mais contato. Leonardo, deixa as pessoas saberem o que você faz. Exato. Deixa as pessoas saberem que você é contador. Seja numa pelada no futebol, num vôlei, num boteco, aonde você estiver, na igreja. Porque todo lugar tem um empresário, todo lugar tem um profissional autônomo que precisa de um contador. Então, é isso que eu só tenho a acrescentar, que a aula foi belíssima, realmente foi fantástica. E se vocês tiverem mais perguntas, aproveita, que dá tempo ainda. E eu vou colocar aqui na tela também os meus contatos para vocês. Eu já mandei para o Franklin a apresentação, para depois ele distribuir para vocês, tá bom? Mas vocês me acham no Instagram como Juliana Costa Carete. Lá eu já disse que eu não gosto, mas eu sou obrigada, eu produzo conteúdo todo dia, porque afinal de contas faz parte do processo para a roda girar, né? Somos empresários, empresário faz aquilo que precisa ser feito, a gente não pode ser menino para fazer só aquilo que a gente gosta. Essa é a realidade da vida adulta, tem boleto para pagar. Vocês também podem ter acesso diretamente ao meu WhatsApp, como está aqui na tela. Eu tenho o manual de vendas do contador, que é tudo aquilo que eu mostrei para vocês aqui durante a nossa apresentação hoje, num passo a passo muito mais profundo. É um livro mesmo, tá bom? Para você poder começar a colocar em prática. Obviamente que eu coloquei aqui anteriormente
o QR Code para você poder pegar os primeiros passos dos primeiros 30 dias, mas se você quiser aprofundar, tem o manual de vendas do contador, tem o programa de implantação comercial que o Franklin e a Ana Paula fazem parte, enfim, eu estou à disposição para colaborar, para guiar, para ajudar, para direcionar vocês nesse processo de crescimento, de conquista de mais clientes. Contem comigo naquilo que for necessário, eu estou aqui à disposição. Agradeço, Juliana, muito obrigado. Juliana, como é que você trabalha? Você vai colocar isso junto com esse material que você está deixando aí com o Franklin? Sim, já coloquei, sim. Tá. E aí você vai dizer Cadê o como... Franklin? Lá você coloca como você trabalha, como é que é feito, reuniões, né? Como é que Justo, o funciona ideal é isso? depois a gente marcar um momento, Roberto, individual, para a gente entender o que está acontecendo de fato no teu escritório, e a partir disso eu te apresento o programa e também como é que é a acessibilidade disso daqui para frente. Tá certo, então. Agradeço. Eu que agradeço. Franklin, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um beijo na Ana Paula, um prazer imenso estar aqui com vocês. E depois a gente pode combinar uma próxima sessão para falar de reforma tributária, porque também é possível vender a reforma. É isso aí, vamos sim. Muito obrigado, Juliana, mais uma vez, agradeço mesmo. Eu sei que seu tempo é corrido aí, curto, mas valeu demais. Pessoal, brigadão, até a próxima. Muito bom ter vocês aqui e vamos na comunidade lá, só chamar, vamos continuar trocando ideias lá e vamos para cima, vamos dominar esse mercado que é nosso. É isso aí, Tchau. Vamos em frente, vendas é sobre comportamento. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite para todos aí. Obrigado, boa noite. Valeu, até a próxima. Valeu, Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, boa noite a Boa todos. noite. Valeu.